Olá, você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato@bizarrismos.com.br. Para acompanhar os nossos posts, novidades, indicações e curiosidades, segue a gente lá no Instagram, @bizarrismos. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast. Olá, ouvintes do Bizarrismos! Estamos aqui mais uma semana, de volta com um tema bizarro para contar para vocês, um tema inédito, nunca contado antes na história deste podcast. E hoje eu voltei do além, que eu fiquei sem postar episódio, mas eu trouxe uma pessoa muito especial que eu estava querendo muito trazer aqui, e eu acho que o mundo precisa conhecer essa pessoa, e ela é a minha amiga Lu Montoni. Eu faço efeito sonoro. Se apresente, por favor, e no final já dê pra gente dê a letra, já fala do que a gente vai falar hoje. Olá, pessoal, eu sou a Lu Montoni. Pra Bibi, eu sou a Bibi. E pra quem não sabe, a Bibi é a Osman. Não pergunte, é melhor não perguntar, porque nem a gente entende essa altura do campeonato. Ao longo do episódio, talvez a gente explique, ou não também, entendeu? Talvez a gente se chame bastante de Bibi, mas é uma falando com a outra. Exatamente, não estranhem. Se a gente falar Bibi, é eu chamando a Osman, e se ela falar Bibi, também é ela me chamando. Então é assim que funciona. Alguém tá sendo chamado, na dúvida responde. Exato. A gente tem... a nossa amizade, ela é um tanto quanto esquisita, né, Bibi? Porque a gente se chama de Bibi, a gente mistura inglês com português enquanto a gente fala. É uma bizarrice por si só, né? Exato, e é por isso que você está aqui, exatamente. Exatamente. Então, é isso, eu sou a Bibi da Bibi, e a Bibi é minha Bibi. A gente se conhece já uma cota já. A gente tem muita história bizarra no nosso baúzinho. Moro em São Paulo, era de São José também. De todo o restante nada importa, né? O que importa é que eu tô aqui agora pra gente falar do quê? De rolês bizarros, que era uma especialidade minha e da Bibi, né, na nossa adolescência. Então, nada mais justo do que a gente estar aqui junto. Bom, peraí que eu arrastei uma cadeira pra fazer bastante barulho aqui. Bom, galera, sem mais delongas, né, eu vou começar, porque eu sou a dona do podcast. Mas eu vou começar aqui, primeira história, e aí a gente vai intercalando aqui. Se vocês tiverem dúvida, não tem como interromper a gente, porque vocês estão ouvindo um podcast. É assim que funciona. Se qualquer coisa, dá um pause. Qualquer coisa, pausa e manda pra gente lá no nosso Insta. Vamos lá, Bibi. A primeira história que eu vou te contar, ela chama Tudo por uma Carona. Já começa errado aí, né? Exato. Você faria tudo por uma carona, Bibi? Jamais. Já não faço tudo por algumas coisas, carona também é uma delas que eu... Eu acho que eu também, viu? Mas vamos lá. O que a pessoa aprontou aqui? Ela contou. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha um crush, que na verdade era mais que um crush. A gente ficava às vezes. Ele era da mesma escola que eu, porém de outra sala, e nos conhecemos através de amigos em comum. Esse meu crush, que vou chamar de Zezinho, eu que alterei Ótimo esse nome. Falei, vou dar um codinome. Aí nada vinha na cabeça, eu falei, Zezinho. Ele morava na cidade vizinha da minha, só que era muito perto. Tanto que ele demorava uns 20 minutos para ir da cidade dele até a nossa escola. Que basicamente é você sair aqui em São Paulo da sua casa até o ponto de ônibus. Não, exatamente. 20 minutos em São Paulo, pelo amor de Deus, não chega a lugar algum. E aí, o que é? Eu já me perdi, peraí. Quando a gente ia fazer alguma coisa de final de semana, era mais complicado. Na época, não existia carro por aplicativo e nossos pais não tinham paciência de ficar levando a galera de uma cidade para outra. Então, dependíamos sempre do horário do busão e, por sermos adolescentes na época, isso também acabava limitando a flexibilidade de horários e lugares para dar rolê. Muitas vezes, quando ele ia para minha casa... Opa! Eu também tô ruim hoje, velho. Muitas vezes, quando ele ia para minha cidade no fim de semana, ele dormia na casa de um amigo nosso para ele poder ficar no rolê até mais tarde. Quem nunca, né? Sempre, né? O amigo encobre tudo.
Sim, inclusive até quando eu já tava morando em São Paulo, eu dormia na sua casa. Eu já morava sozinha, mas eu dormia na sua casa pra gente voltar junto do rolê, sei lá que hora da manhã. Que é uma questão de conforto, uma questão de segurança, né? Exato. E também o que é uma questão de nostalgia, né? Porque precisa, não precisa mais, mas a gente faz do mesmo jeito porque a gente gosta. Exatamente. Hoje em dia não há mais essa necessidade, mas a gente segue. E tá, por conta desses empecilhos todos. Parece que tá tentando invadir Troia. Esses empecilhos todos. É Romeu e Julieta. Romeu e eles não Julieta, conseguiam ficar juntos. exatamente. Ai, meu Deus, que trágico. É a história adolescente, né? Os hormônios ali, a flor da pele. Chegou uma semana que decidimos não nos encontrar, né? Tava muito difícil, eles miaram. Já que esse nosso amigo viajou e ele, o crush, não teria onde ficar. Eu já estava conformada de que não encontraria o boy naquele final de semana. Então fui para um barzinho com minha melhor amiga e fiel escudeira. Umas 2 horas depois, nós tínhamos bebido um pouquinho. Em minha defesa, eu estava há poucos meses de completar 18 anos. E ela bateu. A saudade. A inimiga dos rolês. A inimiga bebeu e sentiu saudade, vai vir alguma coisa ruim pra sua vida. Não, nunca vi bebida e saudade misturada e dar certo. Já viu? Não é mesmo? Não, só em música sertaneja. E olhe lá, tem umas que vem assim. E aí tá, comecei a mandar SMS pro boy. Usou o Nokia tijolo pra mandar. Ela usou o V3 pra se comunicar. E ela mandou SMS falando pra ele dar um jeito de encontrar a gente lá no barzinho, mas ele alegou que ele sempre ia pra minha cidade e que dessa vez era pra gente ir pra dele. Ele tinha um ponto. Ó, ela mostrou uma atitude o quê? Uma atitude boss, entendeu? Bem girl boss. Sim. Aí ele jogou esse ponto, ela tinha que se manter aí nessa posição de girl boss, né? Vamos ver se ela mantém. Tô achando que não, né? Pra estar aqui no Rolês Bizarros, eu acho que não. Se a história dela tá aqui, minha querida, já era. De mal a pior. Então, tá. Insisti mais um pouco, mas ele estava decidido e, querendo ou não, era justo. Ele realmente vinha toda vez pra minha cidade. A cidade dele devia ser uma merda, né? Porque se ele tinha até que estudar na cidade da menina. E pra ela falar com tanto pesar assim, né? Tipo, tá bom, vai, ele tem um ponto, vou ter que ir pra lá. Droga. É uma relação de duas mãos, de duas vidas. Puta merda. Nisso, percebi que agora eu e minha best tínhamos uma missão. Ir para a cidade vizinha e voltar, né? Porque quem vai, volta, né? Tá certo. Às vezes. Às vezes. Muito bem colocado. Às vezes. Elas não tinham dinheiro para táxi, sem carro por aplicativo e escondidas dos pais. Elas tentaram táxi sem sucesso. Ela não tinha nem dinheiro, ela vai tentar o quê, minha filha? Foda. Tentamos convencer algum amigo que tinha carro e nada. Então tivemos uma brilhante e nada perigosa ideia: pedir carona para desconhecidos no bar. Mas aí eu acho que assim, né? Essa história, ela já não tá mais no rolê bizarro, ela já tá beirando o quê? Aquele rolê, um podcast de crimes reais, não De real crime, porque, porra, tá pedindo pra virar manchete. Tá pedindo. Ela não tá pedindo, ela tá implorando. Ela tá suplicando, deixa eu ser manchete de jornal. Além de pedir carona pra estranho, é um estranho o quê? Que tava num bar. Ou seja, né? Sóbrio ele não vai estar. É verdade, gente. E arrastando a amiga pra tudo quanto é lado. Arrastando a amiga. Olha, isso é melhor amiga. Se fosse eu não ia. Então, gente, a menina tinha nem 18 anos de idade. Pera aí que eu vou botar. Literalmente, saímos pedindo em todas as mesas do bar se alguém por acaso ia para a cidade vizinha. E aí, finalmente, encontramos uma mesa de pessoas amigáveis. É sempre assim, o sociopata vai ser amigável. Mas... todo assassino, todo serial killer é amigável. Exato. E que disseram que iam para lá sim. Vai ver que iam mesmo. Iam. Se você falasse que você ia pra Carapicuíba, eles também iam pra lá. Eles iam falar justo lá pra cidade que eu tô indo já. Acredita? Nossa, que coincidência, né? A vida é muito. Aí ela falou, minha amiga conhecia um amigo de um deles, que nem estava lá. Saímos do bar com eles e eles disseram que precisavam passar em um lugar antes. Fomos até um lugar afastado, na real, uma rua entre 2 condomínios de luxo da cidade.
E eles pararam pra fumar maconha. Olha só, essa história só pode melhorar mesmo. Só. Nisso, eu e minha amiga nunca tínhamos fumado e depois deles insistirem, fumamos também. Sim, eu sei, erro atrás de erro. Que bom que ela é Essa contigo. pessoa que mandou a história, ela mandou via médium ou ela realmente tá viva e conseguiu te mandar a história? Eu transcrevi essa história. Entendi. É o que eu tava achando mesmo. Acabamos fumando bem pouco, só para experimentar. Então falamos: "E aí, vamos para a cidade vizinha?" A menina, ela tava na esperança. Ela achava que ela ia chegar no destino dela. Ela tinha fé. E ele sempre dando desculpas, falando: "Já já vamos." Vamos sim, né? Uhum. Percebemos que não ia rolar, a esperança morreu e só pedimos mesmo uma carona de volta para casa. Eles deixaram a gente perto da minha casa e fomos andando o resto do caminho, porque, né, já que a gente tinha sobrevivido, melhor que eles não soubessem nosso endereço. Acho que foi a primeira vez que ela pensou. A gata pensa. Foi a primeira vez nessa história inteira que ela pensou, tipo, de Exato. fato, uma coisa importante. Foi um pouco tarde? Foi um pouco tarde, mas ela pensou. Sim, exato. O anjo da guarda dessa menina trabalha pra caramba, Trabalha pelo amor de 24 Deus. horas por dia. E até hoje a gente comenta que nesse dia a gente andava 10 minutos e parecia que a gente tinha andado 10 passos. O tempo não passava. Minha filha, estourou uma bomba, carburou um skunk e aí quer ficar de boa? Ah, Chegando na minha casa, fomos pegar um colchão para ela poder dormir comigo no quarto, mas o colchão ficava na parte de baixo da casa e o meu quarto no segundo piso. Demoramos muito para conseguir subir o colchão pela escada. por que, né, gente? Por que será? A gente dava risada e depois ficávamos em choque, achando que tínhamos acordado alguém. Mano, derrubamos uns 3 quadros no caminho e finalmente chegamos no meu quarto. Nossa Imagina os pais da senhora. menina, mano. Não, Acordando os quadros tudo revirados. sem entender nada, sem entender nada. No dia seguinte, a gente só ficou falando sobre a loucura que tínhamos cometido e acabou que pouco depois disso esse meu crush começou a namorar uma menina da cidade dele. Ou seja, eu, além de tudo, fui muito otária porque eu estava querendo ir para a cidade dele para vê-lo e ele provavelmente já estava com a outra garota. Você tá vendo? Eu previ o fim dessa história ali no momento que ela cedeu. Eu falei o quê? Você tinha que manter a sua postura de girl boss. Vai, gata, reage. Não dê E faça assim, assim, não. ela acabou seguindo com a postura de girl boss, mas não foi por escolha dela, né? Porque por ela. Por ela tava lá. Quer dizer, ou ela tentaria chegar lá, né? Eu acho que foi, mano, a mão do universo agindo pra que ela não chegasse e encontrasse o boy com a outra menina. Blindada. Bom, torcendo pra que essa menina tenha tomado juízo, né? De alguma forma. Gata, se porque- cuida, viu? Não sai por aí, não. O anjo da guarda, ele funciona 24 horas por dia, mas às vezes ele falha. Não dá sorte pro azar. É verdade. Bom, mas se na época do SMS ela tava passando por isso e hoje ela conseguiu mandar essa história, então eu acho que ela tá Tudo bem. indica que ela tá bem. Ou viva. Ou não. Exato. Bom, viva ela tá. Mas vamos lá. Conta pra gente, Bibi, a próxima história. Ai, gente. É bem subjetivo o nome dessa próxima história. Fiquei curiosa. Ela se chama A Mala no Guarda-Roupas. Tantas interpretações pra isso? Bom, então vamos lá, vou começar. Em 2018, fiquei solteira depois de um relacionamento de 3 anos e minhas amigas estavam decididas a me levar para praticamente todos os bares e baladas da cidade. Se fosse na nossa cidade, era um bar, né? Um bar e Um uma só. balada. E em cada lugar que a gente ia, a gente fazia uma brincadeira de que eu tinha que tomar 3 shots de alguma bebida, sendo um shot para cada ano que eu perdi namorando aquele traste. Brincadeira saudável. Elas acabavam tomando 1 ou 2 para me acompanhar, mas o meu pedido era sempre de 3. Já era o 3º final de semana seguido fazendo isso, e a essa altura do campeonato, o final de semana começava já na quinta-feira. Saímos quinta, sexta, e aí no sábado decidimos ir para um pub. Ah, a gente conhece bem de pub, né, Bibi? Né? Cheguei e achei que tinha escapado dos shots, mas logo minhas amigas lembraram disso. Isso foi perto do Halloween, então lembro que o pub estava com uma campanha de um shot verde. Era mistura de 2 bebidas ou mais. Até hoje não sei exatamente o que eu tomei. Olha, provavelmente
Nossa, devia ser das piores coisas possíveis. Porque se fosse só uma bebida verde, só um absinto é verde, não era? Era. Não Que sei. também é horrível. Que também é tenebroso, mas assim, beleza. Eu sei que é absinto, mas ela tá falando que era uma Era uma mistura de mistura. bebida. Então devia ser tipo assim, ó, curaçao com tequila, entendeu? Tipo, porque não é azul e amarelo que dá verde? Acho que sim. Acho Então, que sim. curaçao com tequila, imagina. Nossa, aula de artes aqui, Eu hein? sinto, Ah, né? Eu fui muito longe com essa ref, mas tudo bem. excelente. A noite continuou e lembro que depois desses shots eu bebi mais e talvez tenha sido a noite que fiquei mais bêbada na vida. Cheguei a beijar um carinha super bacana por lá, mas, como já esperado, passei muito mal e minhas amigas tiveram que me levar embora. Só que aí começa a parte bizarra. Eu fui embora de Uber com outras 2 amigas e meu endereço era o último. Eu não lembro de absolutamente nada no... Ai, eu falei Uber. Vou voltar. Não tem problema. Nem de chegar no prédio eu lembro. Gente, isso é tão perigoso, né? Mas aí hoje, com os meus 27 anos de idade, eu até me questiono se de fato a gente não lembrava ou a gente só queria esquecer porque a gente tava muito bêbada. Se não foi uma escolha, né? Uma proteção. Entendeu? Uma coisa mais consciente, assim, tipo, vou fingir que eu esqueci, vou falar que eu esqueci. Eu realmente não sei. Eu não consigo lembrar se eu realmente esqueci ou se eu Pode fingia que ser. esquecia. Mas também, se eu lembrasse, eu não ia falar, não ia confessar. Não confesse jamais, até o túmulo Não. com isso. Mas pode ter sido um mecanismo de defesa, talvez. É. No dia seguinte, acordei depois da hora do almoço com uma ressaca insuportável. Então fiquei deitada na cama o dia todo bebendo água e vendo séries. Eu, todo dia. Né? Eu Eu todo final de também. semana, com ou sem ressaca. Exatamente. Troca a água por um refrizinho, coloca um fast food Sim, junto, um iFood, sou eu todo dia. perfeição. Exato. Não troco por nada. Aí, ó, eu levantei da cama aquele dia só para descer na portaria para pegar o delivery. Realmente, mais um dia na nossa vida comum. A gente faz isso sempre. Na segunda-feira, levantei, tomei banho e fui me arrumar para ir para o trabalho. Abri meu armário para pegar a roupa do dia e vi minha roupa do pub de sábado jogada em cima de uma mala dentro do guarda-roupas. O problema, eu não reconheci a mala. Cara, agora ficou bizarro. Porra! Se aparecesse uma mala no meu armário, você tá doido. Não, assim, quando ela começou a falar da roupa jogada, eu falei, nossa, muito, né? Eu também, quando eu chego um pouco alterada, eu jogo, coloco o pijama e depois no outro dia que eu vou ver onde eu joguei a roupa, que eu não sei onde Exato, ficou. alguns dias depois você lida com essa bagunça da roupa suja. Normal. Mas a mala é nova. Não, gente, mas eu ia surtar. Porque aí tem Eu toda a também. questão do que tem dentro da mala, entendeu? Você vai abrir pra ver? Você vai correr o risco de abrir pra ver? Vai botar as digitais ali na mala? Entendeu? É sobre Meu isso. Deus. Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, que agora eu fiquei até curiosa. Puxei a mala do armário e percebi que ela estava cheia. Ah, não, gente, para. Para. Ai, Ai, meu Deus. menina, cheia do quê, menina? Cheia de quê, Katsu? Então abri ela em cima da cama e vi algumas roupas masculinas. Tinha até cueca e uma necessaire com perfume masculino e uma escova de dentes. Gente, ela casou no pub e fez a mudança. E já foi morar junto, só pode ser isso. Pode ser isso. Eu vejo gente que casa o quê? Em capela em Las Vegas, entendeu? Mas aí tem o quê? A galera que casa no pub. Toma 3 shots da bebida verde lá e tá casada, acabou. É isso. Nessa época, eu dividi apartamento com uma amiga, então só consegui pensar que ela estava sem espaço no quarto dela e podia ter colocado no meu. É uma possibilidade, mas se fosse uma amiga minha, eu ia achar ela um pouco folgada. Não, porque sem avisar, mano, fica entrando no quarto lá e, enfim. Estranhei por ser itens masculinos, mas imaginei que era de algum irmão ou amigo dela. Ela nunca fez isso. Então mandei uma mensagem pra ela perguntando e fui pro trabalho. Quando eu já estava lá, ela disse que não era dela e que inclusive ela estava em outra cidade e só voltaria na metade da semana. Que ótimo! Xiii. Ai, meu Deus do céu. Sem entender nada, consultei todas as amigas, nenhuma delas lembra de ter me visto com mala nem nada. Perguntei ao porteiro da noite e pasmem, ele me disse que eu cheguei com a mala. Meu Deus, ela por livre e Como? espontânea vontade chegou com uma malinha.
Gente, ela tava no Uber com 2 amigas e ninguém viu ela com uma mala. E a menina desceu com uma mala. Exato. Gente, isso aqui tá virando história sobrenatural já. Muito. Ele disse que lembra disso porque achou estranho eu estar voltando com mala, sendo que eu tinha saído para a festa. Palavras dele. Pedi as filmagens do condomínio e o horário de chegada e nada fazia sentido. Eu me vi chegando com a mala, mas não lembrava de mais nada. Eu tô falando história sobrenatural. Pedi pra minha amiga ver o horário que o Uber me deixou, mas de novo, algo que não fez sentido. A viagem estava como encerrada na metade do caminho entre a minha casa e a dela. Então, eu não sabia o horário exato que tinha descido do carro. Ah, não, Que gente. isso? Isso tá igual aquele filme Se Beber Não Case, a pessoa não... Tá muito. Que vai aparecer E no ela rooftop bebeu e vai do casar. hotel. Exato. Vai casar porque já tá com a mala. Será que ela brigou com o Uber e o cara falou, desce do meu carro? Mas e aí, ela criou uma malinha imaginária que se transformou em realidade e saiu andando com a malinha dela? Tipo, não faz Mary sentido. Poppins. A Mary Poppins. Chegamos a entrar em contato com o Uber, mas no atendimento deles só tinha a opção de entrar em contato com o motorista sobre objetos esquecidos, não encontrados. Parênteses, no armário da minha casa. Ai, meu Deus. Mano, que isso? Ai, gente, essa história tá entretenimento puro. Parabéns pra quem mandou, Muita. sério. Sério, Vamos lá. eu vou caçar essa pessoa. Cheguei a deixar a mala no meu armário por uns 4 ou 5 meses na esperança do dono aparecer, mas nunca aconteceu. Meu Deus! Que corajosa! Ela teve fé que esse mistério seria resolvido, né? Porque, cara, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que eu faria também. Gente, eu acho que eu ia esperar uma semana depois eu ia jogar fora, porque vai que é trabalho. Sei lá. Trabalho? De macumba. Macumba, tá? Desculpa, meu vocabulário. Vai que, sei lá, um cara fez um trabalho pra mim, me fez chegar em casa com essa mala, sei lá, vai saber. Nossa, exato. E a menina não lembrar de nada, nossa, essa história tá no episódio errado. Eu também acho, tinha que estar no Supernatural. Assombrações. Não, gente, 5 meses é muita coisa, que isso. Minha hipótese é de que eu peguei a mala no Uber por engano, nada mais explica isso. Porém, o Uber nunca entrou em contato procurando esse item, então não tenho certeza. Acabei doando as roupas e dei o perfume para o irmão da menina que morava comigo. Só sei que nunca mais bebo bebidas verdes especiais de Halloween. Ou a mala tava dentro do armário dela. Tipo, não é que tava na sala. E pior, o Uber não deu falta. O Uber não deu falta. Tipo, porque assim, se era de outro passageiro, essa pessoa ia voltar e falar, Uber, esqueci aí. E aí ele ia perceber que não tá e ia falar com a pessoa que foi o passageiro depois da pessoa que esqueceu. Sim, sim. E ela ainda tentou falar com a empresa. Exato. Né? E na hipótese da mala ser do Uber, ele também não ligou. Eu acho que... Eu esqueci o que eu ia falar. Você tomou umas bebidas verdes aí? Tomei uma bebida verde. Essa foi ótima. Essa foi 10 de 10. Vamos pra próxima. A Noite das Garrafadas. Eu amo esses nomes, são muito poéticos, né? A Noite das Garrafadas. Quis fazer uma referência histórica aqui, sabe? A Noite das Garrafadas. Quando eu estava no ensino médio, era meio comum meus amigos darem festa na casa deles quando os pais viajavam. Sim, era comum, né, Lu Montoni? Eu não sei de nada, gente. Eu não sei de nada. O pior é que em casa era com os meus pais lá. Era com os meus pais lá, eles ficavam dormindo no quarto. O que é pior ainda, né? Mas tudo bem. Abafa. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Era melhor fingir que eles não estavam. Que era o que a gente fazia. Aí teve uma vez que uma das minhas amigas mais próximas decidiu dar uma festa. Os pais dela avisaram da viagem umas 3 semanas antes. Então ela ficou praticamente o mês todo planejando como ela faria a festa e tudo mais, sem os pais dela saberem de nada. Tipo aquele filme, né, Projeto X lá, ela tava planejando a festa do ano. Uns 2 dias antes da festa, os pais dela decidiram que era melhor ela ficar na casa da avó dela enquanto eles estivessem fora. Ela cortou a brisa da menina. A menina já tava assim, yay! Uma pura Katy Perry lá no clipe de... Friday Night lá. E aí, o que aconteceu? Porque, enfim, ela explica, né? Porque por mais que fosse só por um final de semana, eles não queriam deixar uma adolescente sozinha em casa, o que é compreensível. Né? Sensatos. Com isso, ela começou a armar vários planos para a festa não ter que ser cancelada. Afinal, ela já tinha convidado um pessoal
E esse era o rolê do final de semana. Do final de semana, provavelmente seria o do mês, assim, porque a variedade de rolês, né? Pelo menos na minha adolescência era muito baixa, assim. Não tinha onde ficar, não tinha o que fazer, pelo amor de Deus, que é isso? Não tinha, então quando tinha um evento, a gente se prendia a esse evento. Sim, nossa senhora. O ano que eu mais fui para evento foi 2010, que minhas amigas estavam todas fazendo 15 anos. E aí eu ia em festa de 15 anos, todo fim de semana. Todo fim de semana. Sem condição, não tinha rolê mesmo. Ela teve uma brilhante ideia de falar para a avó e para os pais dela que ela ia dormir na casa de uma amiga no sábado, que era a noite da festa. E como era uma amiga que ela sempre dormia na casa, os pais dela liberaram sem muitas perguntas. Na sexta-feira, ela foi para casa da avó dela, quando os pais dela viajaram. E aí no sábado, né, dia seguinte, geralmente depois de sexta, bem sábado mesmo. Normalmente. Obrigada aí. Então no sábado, que é o dia seguinte, ela pegou um táxi para casa dela e organizou a festa toda lá sem ninguém desconfiar. O que eu adoro é que a gente consegue entender a idade dessas histórias pelo meio de transporte utilizado, né? Meio de transporte utilizado, pelo meio de comunicação. A gente já consegue entender o teor, né, da idade das histórias. Exato, um táxi, mandou um SMS. A festa foi tranquila, não teve grandes acontecimentos, mas a galera bebeu e começou a fazer bastante barulho. Então, a minha amiga ficou bastante preocupada e decidiu encerrar as atividades umas 2h30, 3h da manhã. E minha filha, hoje em dia eu encerro essas... Não, hoje em dia, meia-noite a gente encerra. Não, semana passada mesmo, teve um evento social, eu durei até 8h da noite. 8h da noite. Falei, pra mim já deu meu limite, tô pra casa descansar. Nossa, sim, hoje em dia eu tô muito assim, não sei se foi porque também eu fico de home office, então eu tô muito acostumada a ficar em casa, mas eu saio de casa, eu já penso, quando eu vou voltar? Quero voltar. Exatamente. E agora uma outra pergunta que me surgiu aqui lendo esse relato. A amiga ficou preocupada e decidiu encerrar as atividades da festa que foi na casa da outra? Não. Tomou a frente. Não, eu entendi que a dona da casa ficou preocupada e encerrou as atividades. Tá, porque essa menina tá contando a história de outra. Tá contando da amiga. É isso. Entendi. Dela. Desculpa aí, galera. Ela não era protagonista, ela era coadjuvante. Falhei na aula de interpretação de texto aí, galera. Desculpa. Cadê? Porém, a galera dormiu na casa dela, inclusive eu. E umas 6h da matina, a minha amiga acordou geral para ajudar a limpar a casa. Vamos lá todo mundo, levantando. Limpar essa bosta aqui, vamos embora, fingir que nunca vi vocês. Nada mais justo. Exato. Eu queria acordar algum dia e bater palma e alguém me ajudar a limpar minha casa, que olha, morar sozinha é uma complicação. Aí tá, os pais dela iam chegar, né, na hora do almoço ali no domingo, dia seguinte também, que ela não explicou dessa vez que domingo veio depois de sábado, mas a gente captou. A gente entendeu agora porque ela tinha avisado que sábado é depois de sexta, então... Exato, a gente deduziu que o próximo dia era esse domingo aí. Seria domingo. Uhum. Aí, eu e outra amiga ficamos de limpar a parte interna da casa e o resto do pessoal limpou a parte de fora. Fomos embora de lá umas 8h30, 9h da manhã, e eu, a dona da casa e mais uma amiga tivemos que ir andando. Ela deu uma ênfase aqui. Andando. Devia ser longe. Porque pra falar assim, né? Até a casa da avó dela, que ficava uns 3 ou 4 quilômetros da casa dela. 3 ou 4 quilômetros, tem que ver o terreno aí, como que é, se é planície. Depende muito da altitude, né? Sim. Do relevo. Aí, nunca usei tantas informações da escola como nesse podcast de hoje. Nostálgico. Muito. Ainda mais porque você fez ensino médio comigo, né? Então eu tô falando com você. Exatamente. A gente começou a estudar juntas o quê? Não foi na oitava? Primeiro ano você era na minha sala. Querendo ou não, primeiro colegial já faz 10 anos, né? A gente tá velha pra porra. 12. 12? Verdade. Pois é, galera. Bom, acabou aqui esse podcast. Obrigada aí, agora a gente tá em depressão. Nossa senhora. Foda. Aí ela andou lá 3, 4 quilômetros, né? Os pais dela buscaram ela na casa da avó da amiga dela, perto da hora do almoço, e ela seguiu o dia tranquilamente. 2 dias depois, minha amiga me procurou na escola e disse que os pais dela tinham ficado sabendo da festa, e agora a mãe dela queria falar com a minha, pois ela estava ligando para os pais de todo mundo que estava lá no dia.
A amiga caguetou ela ainda, né? Podia ter falado, fulana não veio. Caraca, e que pai e mãe responsa, hein? Sair ligando pra todo mundo. Sim, imagina, eu ia ligar e falar aqui, minha filha fez uma festa que eu deixei ela E seu filho tava na sozinha. festa, certeza que você não sabia também. É, foda, caguetou geral. Então, eu achei que foi, tipo assim, não precisava, assim, sabe? Não, resolve com a sua filha, porra. Sua Exato, filha que foi exatamente. inconsequente que fez uma festa. Vai levar todo mundo junto? Exato. Ai, enfim. Na hora eu fiquei em choque, pensando na bronca que eu ia levar por ter sido cúmplice na história. Realmente. Perguntei pra ela como eles descobriram e ela me contou que um dos meninos que estava lá limpando a parte de fora da casa dela não tinha mais sacolas para jogar as garrafas de bebida. Então ele jogou 2 garrafas no quintal do vizinho. Burro demais. De fato. É Mano. tipo você pegar a poeira e jogar embaixo do tapete, entendeu? Só que aí você faz o quê? Você joga no quintal do vizinho. Não vai mais estar dentro da casa. O que essa pessoa pensou? Não é possível isso. Ela tá à frente do tempo de todo mundo. Não, tá muito atrás. Tá muito pra trás. Muito. Cara, que linha de raciocínio é essa, porra? Vou tacar lá na casa do vizinho. Que é isso? Garrafa de vidro. Cara, que é isso? Nossa. Aí, imagina pega na vista uma coisa dessa. Aí tá. O vizinho viu o vidro quebrado no quintal dele no dia seguinte e reclamou na portaria do condomínio. Os pais dela receberam a reclamação e estranharam, porque não era para ter ninguém na casa dela naquele dia. Aí a portaria passou os nomes. Nossa, portaria cagueta. Então quem caguetou foi a portaria. Foi a portaria a mando do vizinho. Nossa Passou o nome de todo senhora. mundo que entrou no condomínio para ir para casa deles naquele dia. CPI da festa. Foi muito a CPI da CPI festa. do festão. Que é? Nossa. Foi muito isso. E, nossa senhora. Bad. Meus pais foram tranquilos. Conversaram comigo sobre o perigo do que fizemos e ficou tudo certo. Acho que por eu sempre ter sido muito tranquila. Eles deixaram... A entonação não tá boa. Os pais dela ficaram tranquilos, porque só conversaram e tchau, porque ela sempre foi uma pessoa, criança tranquila lá, adolescente tranquila, e eles falaram, nunca fez uma merda, né? Deixa agora ela fazer essa primeira aí, a gente vai deixar... Vamos passar esse pano. Exato. E aí a amiga dela ficou de castigo umas 2 semanas, mas deu tudo certo no final. Ela ficou muito irritada com os meninos que fizeram isso, e lembro que ela super se afastou deles na época. Realmente, porque se a gente realmente for a média das 5 pessoas que a gente convive, eu não ia querer conviver com alguém que tem essa ideia brilhante. Com alguém que foi tão burro. Pelo amor de Deus, é melhor mesmo não falar com essas pessoas. Sério, essa ideia... De fato. Imagina você acorda lá e tem uns vidros no seu quintal. Eu tenho cachorro. Imagina... Exato. Eu ia ficar bem puta. Porque, querendo ou não, eu sou a vizinha ranzinza, entendeu? Mas tem uma coisa também, eu sou uma vizinha ranzinza que eu guardo pra mim. Uhum. A minha raiva e o meu incômodo, até alguém reclamar de alguma coisa muito boba minha. Aí, filho, aí você comprou uma briga, putz, aí eu vou com o arsenal da pessoa pedir arrego. Não. Eu dei muita sorte aqui no meu prédio com meus vizinhos, só tem gente muito legal. Tem um deles que é um pouquinho estranho, mas eu não vou falar qual. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. E quem não sabe, melhor não saber. É. Mas vamos lá. Conte pra nós, Bibi, a próxima. A próxima história, o título é O Tombo Veio. Já diria Carol com K. Já que é pra tombar, tombamos. Em 2017, eu estava no 2º ano de faculdade, curtindo a vida universitária adoidado. Até que numa sexta-feira eu decidi que queria um rolê tranquilo, queria dar aquela equilibrada na vida. Mandei no grupo dos meus amigos da faculdade perguntando se alguém sabia ou queria dar um rolê mais de boa. Formamos um grupo de 5 amigos para ir num barzinho que ainda não conhecíamos. Chegamos no Barlada, bar mais balada. Caraca, essa é nova pra mim, Jesus. Chegamos no Barlada, umas 9, 10 horas. Pegamos uma mesa suave. É Faria Limer.
Certeza que é Faria Limer. Suave e Pegamos tal. uma mesa suave e tal. Faria Limer. Muito. Aí vimos que o bar não tinha comanda pra entrar, era tudo marcado num papelzinho deles. Ficamos bebendo cerveja, depois migramos para uma torre de cerveja, todo mundo bebendo e fazendo até amizade com o pessoal na mesa ao lado. Essa amizade foi se fortalecendo ali no bar e quando vimos, já estávamos bebendo da torre de chopp deles também, inclusive mais que eles mesmos. Uma amizade sem interesse algum. Honesta, sincera. Uma via de mão dupla. Com certeza. Deu meia-noite, 1 da manhã, começou uma música mais animada ali no barzinho. Não é barzinho, é bailada. Ali no barladinho. Ali no bailadinho. E tivemos a brilhante ideia de sair da cerveja e migrar para algo mais forte. Ah, mas não queria um rolê suave? Mas eu também, né? Quantas vezes já não saí falando, hoje não vou beber. Exato. Hoje não vou beber. Aí volta pra casa com uma mala. Uma mala. Porque realmente essa história deu um plot twist aqui, porque de algo suave, que era uma cervejinha, a continuação da história é a seguinte: peguei o cardápio, 2 pontos, absinto. Ele foi da água pro vinho. Foi da água pro vinho. Lembrei que falavam que essa bebida era muito forte e eu nunca tinha experimentado. Então pedi um copo, jurando que vinha um mini copo, tipo copo de shot, assim. Normalmente vem, tá? Sim, Vai saber essa sua barlada aí, né? Chegou o meu drink. Um copo grande cheio de absinto, em caps lock, ficou chocado. Eu já tinha pedido, então eu tinha que beber. Não sei que regra é essa. Pediu, bebeu. É regra do barlada. Eu, hein? Um amigo até me ajudou dando um gole, mas 98% do copo foi eu que tomei. A porcentagem calculada. Uma porcentagem muito exata, milimetricamente. Quando finalizei o copo, deixei ele ali de troféu na mesa para exibir meu grande feito, até que um dos meus amigos fez o favor de quebrar o bendito copo. Porra. Olha, meu caro, mas você me parece bem um Faria Limer, né? Deixar copo de troféu. A gente pode fazer críticas às histórias? Pode, porque a pessoa tá em anônimo. Se ela quiser xingar de volta, ela vai ter que se falar, fui eu. Vai ter que falar quem é, e aí eu vou te achar mais Faria Limer ainda. Melhor deixar pra lá. Só que nessa hora, ao invés de acharmos ruim o copo quebrado, achamos interessante imitar nosso amigo e continuar quebrando copos. Ah, não, gente, mas aí... Ou sério, eu vou embora do barlada se eu vejo um negócio desse. Eu prefiro manter o silêncio em relação a essa prática. Começou uma competição de bater copo na mesa pra quebrar. Mas, meu Deus, vocês têm 10 anos de idade? Nossa, gente, pelo amor de Deus. Jesus amado. O segurança chegou e viu os cacos de vidro na nossa mesa e falou: o que aconteceu aqui? Se eu fosse o segurança, eu já chegava dando voadora. Mas achei ele educado. Aí falamos que a torre tinha caído e derrubado os copos. Ele disse que entendeu, mas continuou com a cara fechada. E aí veio um outro funcionário limpar os copos. Ainda deram um trabalho, mano. Ainda deram trabalho pra porra. Quando os dois saíram, continuamos a quebrar copos, até que o segurança apareceu e disse: eu vi vocês quebrando os copos agora, vocês vão ter que pagar tudo. Ainda foi educado. Ainda Sim. foi educado, porque além de fazer pagar tudo, eu dava voador em todo mundo. Cara, imagina você é o dono desse bar, mano. Você se ferra pra ter um estabelecimento. Eu ia colocar a foto de um de cada um na frente. E falar, não sou. Personas Wall não of shame, entendeu? Personas não grata, parede da vergonha. E a foto de todos, assim, e não iam poder entrar mais. Nossa, sim, totalmente. Admitimos o erro e pedi para colocarem o valor dos copos na nossa comanda. Deu uns R$200 só de copo. Barato ainda, eu cobrava 2.000. Os caras quebraram uns 10 copos, cara. Eu ia falar, sinto muito. Tem juros. Danos morais. Umas horas depois, já umas 3 da manhã, ficou um puta calor dentro do bar e eu fui tomar um ar na área de fumantes. Lá estava eu tomando meu arzinho, até que percebi que não tinha nenhum segurança naquela área e me veio o questionamento. Será mesmo que preciso pagar os 10 copos que quebramos? Sim. Nossa senhora, não gostei de você, tá? Respondendo a pergunta dele, sim, você precisa pagar, você quebrou, cara. Você precisa pagar, você quebrou. É o mínimo que você tem que fazer. Você quebrou de propósito, não é que foi sem querer. Se fosse sem querer, ninguém ia te cobrar. Exato, Com a ajuda do pessoal que estava lá fumando, eu pulei a grade e saí correndo que nem um idiota. 1 minuto depois, eu cheguei numa avenida super conhecida da cidade e me localizei. Nesse momento, tomei a ótima decisão de voltar para casa andando. Eu sabia onde estava, eu conhecia aquela avenida, mas ali bêbado de absinto, eu não avaliei o fato de que eram 4 da manhã, eu estava sozinho e até a minha casa era uma bela caminhada. Muitas coisas ele não avaliou muito bem, né, nessa noite aí, pelo amor de Deus. Exato, né? Continuei correndo, já que eu achei que podia correr de qualquer perigo. Virou Flash.
Não demorou muito tempo para eu tropeçar e cair de cara no chão. O karma trabalha de jeitos... Trabalha rápido. Exatamente. Fiquei alguns minutos jogado no chão avaliando a situação pós-queda. Vi que eu estava todo ralado. Na testa, nos cotovelos, mãos, joelhos, tudo. Retomei minhas forças e segui minha caminhada. Aproveitei para mandar um áudio para os meus amigos avisando o que eu tinha feito, saído sem pagar, e onde eu estava, e pedi também para eles avisarem meus pais que eu amo eles, caso algo acontecesse comigo ali na avenida. Não, o cara, ao invés de ele pegar o celular dele pra chamar um carro por aplicativo... Não, ele manda áudio pros amigos. Vou me despedir de todo mundo. É. E se eu fosse um amigo dele, eu também ficaria muito puta, porque deixou o BO pra todos os outros resolverem. E ele só vazou. Né? Ele só vazou. E se tivesse dividido por todos? Exato. Se enfiou na merda, resolve a merda junto. Vai largar todo mundo? Isso daí não é amizade não, cara. Só tá perdendo ponto. É verdade. Eu andando e andando e andando, até que avistei alguns moradores de rua e resolvi que seria uma boa ideia parar para conversar enquanto eu me recuperava do cansaço da longa caminhada /corrida /tombo. Conversei com eles por uns 30 minutos, levantei dizendo que eles eram muito gente boa, tirei R$50 da carteira, dei para eles e segui minha caminhada. O karma não funciona assim, você tenta reverter ele quando você bem entender. Não é assim, o karma me pegou, agora eu vou dar R$50 para anular. Não é assim que funciona. Mas ele acha que é, né? Então vamos deixar ele. Exato, ele podia ter voltado no bar e falado, tá aqui pra pagar. Aí, isso sim, reverteria o karma, porque aí ele foi fazer realmente o certo, entendeu? O certo, exato. Ele voltou lá pra resolver. Sim. Cheguei em casa, tomei banho, respondi meus amigos no celular e fui dormir. De manhã, minha mãe foi no meu quarto ver se eu tinha voltado pra casa, como ela sempre faz, e viu minha roupa jogada no quarto. Acordei com ela falando, filho, por que diabos tem caco de vidro no bolso da sua calça e ela está cheia de sangue? Nossa, imagina ser mãe. Ser mãe deve ser uma merda. Quero ser mãe no futuro? Talvez, eu tenho vontade, mas assim, eu já sei que vai passar por cada coisa. Ela olhou pra mim e viu minha situação, todo ralado. Aí ela se preocupou ainda mais. Expliquei pra ela que eu estava apostando corrida com os meus amigos e acabei tropeçando. Sobre o vidro no bolso, nunca expliquei. Enfim, esse foi meu rolê bizarro. Acho que nem preciso dizer que nunca mais voltei naquele bar. E nem precisa dizer que você é um Faria Limer que vai pra barladas. Nem preciso dizer que você usa colete. Genial! Nem preciso dizer que você escreveu isso usando um sapatênis. Muito bem colocado, muito bem colocado. E aí, Bibi, agora você tem uma história pra contar pra gente? Uma história sua? Você sabe que quem vem aqui tem que pagar o pato, né? Tem que contar uma historinha pra nós. Ai, meu Deus do céu, eu vou contar uma história que é uma história clássica da minha adolescência, que até hoje eu dou risada disso. Agora eu dou risada disso, né? Porque no dia foi muito trágico e que ela ficou conhecida municipalmente. Então, e ela teve uma reviravolta anos depois. Então, ela é realmente uma história muito bizarra. Eu fiz história dentro da minha própria história. Foi marcante. Então tá, eu posso começar? Pode sim. Como eu disse no começo do podcast, que a gente estava falando de pub, eu falei que a gente voltaria para esse assunto. Por quê? Eu e Bibi, a gente morou em São José dos Campos, pra quem não sabe. E como a gente disse também no começo do podcast, São José dos Campos tinha, não sei hoje em dia, mas tinha uma variação muito pequena de lugares pra você ir. E um desses lugares que a gente frequentava era o pub. Póstumo pub, inclusive, né, porque ele fechou, não existe mais. Levou com ele todo um legado de cagadas. Sim! Quem nunca fez uma cagada nesse pub, cara? Eu já fiz várias. Se você nunca fez, eu fiz por você, porque, ó... Todo mundo já fez muita cagada, assim. Qualquer pessoa que você perguntar já fez alguma cagada no pub. O pub, ele era muito pra frente na época, né? E ele tinha um evento às quartas-feiras que se chamava Hip House, que chamava um DJ que vinha de São Paulo, e eles tocavam as músicas de hip hop, de R&B, da época que tava bombando. Então ficava todo mundo lá, os caipira de São José, cantando Kanye West e Jay-Z num porão de 45 graus, num pub irlandês. Já é bizarro aí, entendeu? É verdade. A história já começa bizarra aí. E se não era isso que tava tocando, tava tocando Carol Conká e aquela... Como que ela chama? Ai. Não é Flora Matos. Tá, Flora Matos. É? Flora Matos, meu marido acabou de falar. Flora Matos, era isso que tocava, entendeu? A gente ia toda quarta-feira, era sagrado. Toda quarta-feira a gente ia lá. E aí eu tinha 17 anos na época, acho que eu tinha acabado de fazer 18. Isso foi
em janeiro, no finzinho de janeiro. O que acontece? Num ano novo, que foi nesse ano novo que eu tinha acabado de fazer 18 anos. Eu conheci um carinha na praia, ele era de São José também, e a gente se conheceu, tal, se deu super bem, eu virei muito amiga dele, do irmão dele, dos amigos dele, e aí na praia a gente acabou trocando uns beijinhos, assim, uma coisa super inocente. E aí a gente voltou pra São José e continuou se falando, porque além de tudo a gente se dava muito bem, assim, a gente brincava muito, era uma coisa muito inocente, assim, de brincar, e a gente sempre encontrava toda a galera junto, comia pizza e tal. Enfim, e aí a gente começou a se envolver, assim, tipo, começou a ficar algumas vezes, a gente se via, sei lá, uma vez a cada 15 dias. E ele tinha namorado por muito tempo, foi a primeira namorada dele. E aí, quando ele terminou, ela era uma pessoa muito possessiva, assim. Então, ele já meio que tava seguindo, né, moving on, e ela ainda tava meio parada, ainda querendo voltar ao relacionamento, tentando falar com ele, enfim. E estavam se conversando, porque querendo ou não, quando você fica muito tempo num relacionamento, principalmente naquela idade, né, adolescência, você nunca consegue cortar as relações direito, você fica lá falando, tentando resolver e tal. Sim. Mas eu super respeitava isso, pra mim, tipo, a vida dele era a vida dele, e ela não tanto, e ela era uma ex um pouco possessiva, assim. Uhum. E aí, eu tava saindo com ele às vezes, a gente se encontrava tal, e ia ter uma quarta-feira nesse pub. E aí, eu tive a brilhante ideia de convidar ele e os amigos dele pra ir também. Falei, oi, fulano, você não quer ir lá pro pub? A gente sempre vai, é super legal, você vai gostar. Você já conhece uma galera, porque eles tinham os amigos em comum, vai ser super legal e tal. Aí ele, mas a gente não tem RG falso, como que a gente vai? A gente não vai conseguir entrar. E aí eu, não, relaxa, vocês vão entrar comigo, vai dar tudo certo, fica tranquila, a gente vai toda semana, não sei o quê. Eu vou fazer um RG falso pra você e pros seus amigos. E aí eu fui lá no Pente, fiz um RG falso pra todo mundo e imprimi o RG falso de todo mundo, com a data lá. Será que você vai ser processada por postagem ideológica? Eu acho que não, ninguém sabe se essa história é verdade ou não. Eu posso estar inventando tudo. Enfim, e aí eles falaram, então tá bom. A gente vai. Vai você, a gente acaba se encontrando lá, porque daí eu vou junto, porque eles também não moravam muito perto. Era alguma cidade paralela, assim. Paralela não, era uma cidade do lado também. Que era um pouquinho mais longe do que a cidade mais perto de São José, que é Jacareí. Imprimi o RG de todo mundo, entreguei pra todo mundo. E aí chegou a quarta-feira da gente se encontrar no pub. Era uma quarta-feira de férias ainda, porque era final de janeiro. E aí a gente se encontrou lá. E assim, a gente nunca tinha pego um na mão do outro, ou nem nada assim, demonstrado carinho na frente de ninguém. E aí nesse rolê, a gente tava tipo um casalzinho, assim, a gente tava, tipo, andando de mão dada, a gente tava normal. Casou no rolê, hein? Casei no rolê. Aí, tinha uma amiga da ex do fulaninho, e ela avisou a ex dele que ele tava comigo. Que bom. E eu acho que ela já sabia de mim, assim, porque acho que em algum momento que eles conversaram, ele falou alguma coisa e ela sabia quem eu era, porque, querendo ou não, São José é um ovo. Sim. E aí, ela começou a mandar mensagem pra ele, muitas mensagens. SMS? Era SMS na época. Não, mentira. Ou era? Não sei. Ou Facebook, não sei. Era alguma coisa assim, não sei se já tinha tanto WhatsApp. Mas ela começou a mandar um monte de coisa, assim, me xingando pra caralho. Começou a falar um monte de coisa, tipo, você tá aí com essa gorda, você me trocou por ela, não sei o quê. Que absurdo, tipo, começou a me xingar pra caralho, assim, tipo, começou a me xingar muito, assim, falando várias. E eu já tava um pouco alterada. Eu fiquei alterada, falei, mano, quem essa menina acha que ela é, me xingando assim, cara? E aí, ao mesmo tempo, ele tava morrendo de medo. Tava morrendo de medo. E eu não tinha entendido até então porque ele tava com medo, mas depois eu entendi. Ele ficou falando, não, ele tá mandando um monte de mensagem, ela tá mandando um monte de mensagem. Daí eu virei e falei assim, então me dá aqui esse celular que eu vou responder essa menina. Eu já tava loucaça, peguei o celular e comecei a responder ela. E comecei a falar, querida, o que você tá falando? Você tá me chamando de gorda, mas é a gorda que tá aqui com ele, blá, 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 e você tá aí na sua casa, blá, blá, blá. Perdi total a estribeira, perdi total a razão, achei que tava certo, mas tudo bem. Comecei a falar um monte. Essa menina leu as mensagens e falou assim, eu tô indo aí agora, fulaninho, me encontra na porta. Aí, ele entrou em desespero. Ele entrou em completo desespero. Começou, não, mano, ela vai vir pra cá, ela vai vir pra cá, ela vai vir pra cá. Eu falei assim, deixa ela vir pra cá, cara. Ela não vai conseguir entrar aqui, ela é menor de idade. Ela não vai conseguir ficar entrando aqui. Ela vai entrar na porta, vai chegar na porta, o segurança vai barrar ela, ela vai embora. Aí ele virou e falou, não, é melhor eu encontrar com ela. Eu vou encontrar com ela, vou acalmar ela e eu volto pra cá. Eu falei, mano, fulaninho, não é uma boa ideia. Pra que você vai ficar dando corda, cara? Fica aqui, você já tá com todos os amigos curtindo
curtindo o rolê, por que você vai até lá resolver e depois voltar pra cá? Quais as chances disso dar certo? São nulas. E ele morrendo de medo. Não, eu vou lá falar com ela. Aí eu falei, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu subo com você, porque você tem comanda, eles não vão deixar você sair sem pagar essa comanda. Eu subo lá com você, falo com a mulher do caixa, peço pra ela deixar sua comanda comigo pra você não ter que pagar, e aí você só vai, resolve tudo e volta. Ele, então tá bom. Aí eu subi com ele até lá em cima, falei com a mulher do caixa, desenrolei lá com ela, nem lembro como que eu desenrolei, mas aí ela deixou e só falou assim, vai falar com o segurança ali da frente pra ele saber que é você e ele, que ele vai sair pra deixar entrar. E aí eu fui na frente, tava o fulaninho atrás de mim, e eu fui na frente pra falar com o segurança. Só que foi tão rápido, tipo assim, eu fui lá falar com o caixa, eu só vejo uma menina lá, eu quero entrar aqui, não sei o que lá, blá blá blá, fazendo um escândalo. E aí ela viu e me reconheceu. Nisso que ela viu e me reconheceu, ela falou, aí, não sei o que, a menina que tá com um fulaninho, blá, blá, blá. Não, ela só foi assim, passou por cima do segurança, assim, com o corpo, só foi e meteu uma na minha cara. Pau! Só meteu uma, assim, Nossa, de lado, assim, pegando meu nariz. Só uma na cara. Que é eu isso, fiquei cara? desnorteada, eu não sabia o que tava acontecendo. Mas você não tava esperando, Não tava né? esperando nada, eu nem tinha me tocado que era ela. Você tomou dormindo. Tomei dormindo. Aí depois que eu tomei, eu acordei e vi quem era. Só que até eu perceber quem era, eu só vi os dois seguranças segurando ela e falando, não, você não vai entrar aqui, você vai lá pra fora, blá, blá, blá. Porque, além de tudo, ela tinha acabado de virar um soco na minha cara. Aí, o fulaninho, desesperado, viu a cena e falou, não, eu preciso sair lá fora pra conversar com ela, eu vou levar ela lá pra fora pra ela não causar mais. Essa história, até aí, ela já é bizarra o suficiente. Mas ela não termina aí. Infelizmente, ela não termina aí. Porque o que acontece? Eu não tinha ido de bolsa. E o fulaninho, ele tava com o meu documento, com o meu dinheiro e com tudo. Eu não tinha nada comigo, eu só tinha meu celular. Ele saiu com tudo? Ele saiu com tudo. Na época, a gente só tinha táxi, vamos se lembrar disso. Então, eu precisaria de dinheiro pra pagar o táxi. E eu não tinha nada. Não existia Apple Pay, galera, nessa época. E não tinha nem maquininha de cartão no táxi na época. E pra você sair do lugar também, né? Você precisava pagar a comanda. Exato! Aí, uma boa alma que me viu lá, uma amiga nossa, que me viu lá levando soco, ficou comovida com a minha situação e falou, não, Montoni, eu vou te ajudar, eu vou pagar sua comanda, a gente chama um Uber e vai pra sua casa, a gente vai lá junto pra sua casa. Ela foi embora comigo ainda, foi lá me acalmar, pagou meu táxi e ficou dormindo em casa comigo. E aí, pra mim, tipo assim, eu falei, tudo bem, amanhã eu falo com o fulaninho e pego as minhas coisas, não tem problema. Sim. Aí, beleza, no dia seguinte, eu mandei mensagem pra ele, falei, e aí, fulaninho, conseguiu resolver com ela, tal? O resumo da ópera foi o seguinte, ele falou, não, cara, não consegui resolver com ela. Além disso, ela rasgou minha boca inteira de ficar mordendo. Que ela, tipo, começou a morder, Oxe, mas eles se beijaram? Acho que sim, né? Porque pra ela arrancar a boca dele inteira... Ai, mano, que menina... Sei lá, eu nem quis saber muito também. Aí ele falou, arrancou minha boca inteira, me deu um monte de mordida, tô todo machucado. E ela jogou o seu RG e o seu dinheiro no bueiro. Que isso? O meu RG. Eu falei, não, velho, não é possível. Não mexe com o meu RG. Mas, cara, ela jogou dinheiro no bueiro. Não é que, tipo assim, pô, eu vou me vingar e tal. Cara, é dinheiro, meu. Tem gente que não tem o que comer. Ela pegou tudo que era meu e jogou no bueiro. Só os normais aí no negócio. Aí, enfim, aí eu fiquei traumatizada, né? Que eu levei um soco. Deixei isso pra lá. Nem levei isso mais muito adiante, assim. Um belo dia... existia pelo menos, um taxista em São José que era conhecido por toda a galera jovem. Que, se eu não me engano, o nome dele era Alex. O que o Alex fazia? Ele era o taxista da galera. E um dia, provavelmente, eu tava indo pro pub também. E aí eu liguei pro Alex, tava eu e uma amiga. E aí, eu e essa amiga, a gente começou a conversar sobre esse episódio. Foi alguns meses depois, falando sobre alguma coisa, rindo sobre alguma coisa. O Alex me vira e fala, então você é a menina que levou um soco no pub? Nossa! Pois é. Eu falei, não, cara. Que isso? Eu não acredito. Eu falei, Alex, como que você sabe disso? Menino, essa história rodou já aqui dentro desse táxi. Fiquei sabendo de tudo, que deu o maior bafafá, não sei o que, não sei o que. Ela falou, não, cara.
Eu não acredito, eu não acredito. Ou realmente São José não dá, São né? José é um ovo, entendeu? É um ovo. Todo mundo fica sabendo. Houve um plot twist depois, porque o que aconteceu? No mesmo póstumo pub, alguns anos atrás, agora já devem fazer uns 5 anos, eu tava lá num ano novo. Num ano novo não, num Natal, que normalmente depois do Natal, depois da ceia, tinha o pub de Natal. Noel. O pub Noel. Uhum. E um belo dia eu tava lá no pub Noel. Quem aparece no pub Noel? A agressora. A ex-namorada do fulaninho. Aí ela ficou me olhando, eu fiquei tipo, putz, que merda, né? Não quero reviver isso. Já morreu, já faz mais de 10 anos. Sim. Daí ela veio falar comigo, conversar comigo super numa boa, conversar sobre o que aconteceu, de como, né, a gente era bobo naquela época, ficava brigando por umas coisas muito nada a ver, e pediu desculpa. Ela que saiu batendo nas pessoas. Exato, mas aí ela veio e pediu desculpa por tudo o que aconteceu e que era muito da hora a gente ter se reencontrado, muito mais maduro e tal. Então acabou tendo um plot twist aí positivo. Mas essa é a minha história de rolê bizarro. Gente, sério, se pegar as câmeras do pub, vai ter rolê bizarro de todo mundo que tá escutando isso aqui. Até você que nem mora no Brasil. Com certeza. Cara, que confusão, que confusão. Várias histórias. O pub deixou um legado. Deixou. Agora é um bar cowboy lá. Só entra acima de 60 anos. Meu Jesus. 60 mais. É, Bibi, levou socão na cara, você tomou dormindo, tava lá de boa. Dormindo. Galera, Lu Montoni com vocês, senhoras e senhores. Bibi, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Espero que eu tenha entretido um pouquinho esse episódio. E que vocês curtam. Gente, eu tava ansiosa pra gravar esse episódio. Ai, eu também tava muito. Sim, muito pela convidada e pelo tema, que eu acho muito engraçado. Total. Tem umas coisas que a gente nem espera, assim, as pessoas já fizeram, tipo, achar uma mala no guarda-roupa. Tô em choque até agora. Enfim, é isso. Obrigada a todo mundo que ouviu. Se você tem história de qualquer tema, pode ser date, pode ser viagem, pode ser uma assombração que você viu, pode ser um rolê bizarro, uma briga bizarra, qualquer coisa. Manda pra gente, pode ser pelo Instagram ou pelo nosso e-mail, que é contato@bizarrismos.com.br. E a gente também tem o apoio pelo Catarse, se vocês quiserem apoiar o podcast, gostaram aqui do que ouviram. Apoiem! E também, quem quiser, né, interagir mais com a gente tá num grupo no WhatsApp, que é gratuito, é liberado para todos. Quem quiser participar, pode chegar. O link está na nossa bio ali, nos linkzinhos que eu coloquei ali. É isso. Bibi, muito obrigada. Volte sempre que você quiser. Só me chamar, já quero as próximas. A Luísa, nas redes sociais, faça aí seu Insta, TikTok. É tudo @Lmontoni. MONTONI. TikTok e Instagram. São as únicas redes que eu interajo minimamente. Fechado. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau. Um beijo. Obrigado! Este podcast foi produzido de maneira independente e não possui qualquer relação com as marcas citadas ao longo da conversa.